Direito da personalidade é o direito que a pessoa tem devido à sua própria existência. Eles são inerentes aos seres humanos, os direitos das pessoas. Eles dizem respeito aos atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa. É um direito subjetivo, ou seja, você pode exigir que eles sejam cumpridos porque você tem esse poder de exigir. Para a pessoa adquirir os direitos da personalidade, basta ela nascer, né? Basta ela existir. Por exemplo, o direito à vida, ao nome, à honra, à dignidade, etc., que estão previstos na Constituição Federal. Eles são dotados de características especiais, na medida que, para que essa proteção seja eficaz para a pessoa humana em todos os seus atributos, de forma a proteger e assegurar sua dignidade, como um valor fundamental. O nosso Código Civil faz referência a 3 características. Eles são intransmissíveis, ou seja, pertencem a um titular e não podem ser transferidos para outras pessoas, por exemplo, o direito ao nome. São irrenunciáveis, na medida em que você não pode renunciar do direito que você tem. Por exemplo, o direito à vida, você não pode abrir mão do seu direito à vida. Eles são ilimitados, porque não há como quantificar, numerar ou nominar todos os direitos da personalidade. Eles são absolutos, são oponíveis, erga omnes, ou seja, se espera um comportamento dos outros, tanto do Estado como dos outros cidadãos, no sentido de proteção aos direitos da personalidade. Todos devem respeitar os meus direitos de personalidade. São extrapatrimoniais. Eles não estão inseridos na esfera patrimonial da pessoa, não estão sujeitos a valores ou aferição econômica. Não se pode valorar os direitos da personalidade, por exemplo, quanto custa a vida, quanto vale a honra de uma pessoa. Diferente de uma propriedade, os direitos da personalidade, você já nasce com eles, você não precisa adquirir. Os direitos patrimoniais, você precisa adquirir um patrimônio para obtê-los. São impenhoráveis, pois não são extrapatrimoniais e, portanto, são insuscetíveis de valoração econômica. Por exemplo, não se pode penhorar o nome ou a honra de uma pessoa. Os direitos da personalidade são indisponíveis, porque nem sempre a pessoa pode dispor da forma que bem entender de seus direitos de personalidade. Por exemplo, eu não posso doar meu coração para salvar a vida do meu filho, porque a integridade física é indisponível. Eles são imprescritíveis, porque podem ser exercidos a qualquer tempo. Não se perde os direitos da personalidade por não os ter exercido. Por exemplo, se eu nasci e completei os meus 25 anos e ainda não me registrei, não tenho uma certidão de nascimento, eu não perco o direito de ir e fazer uma certidão de nascimento. Ela não tem validade, os direitos da personalidade. E por fim, são vitalícios, porque acompanham a pessoa do seu nascimento até a data da sua morte, sendo que alguns direitos persistem mesmo após sua morte, como, por exemplo, o direito à honra e à imagem. Os direitos da personalidade são divididos em 3 categorias. O direito à integridade física, que condena a tortura, o atentado à saúde, lesão corporal. O direito à integridade psíquica, que separa o desenvolvimento moral das faculdades mentais, condenando a tortura mental, lavagem cerebral, técnica de indução ao comportamento, e direitos morais, que também são os direitos da reputação, né? Mas mais na frente iremos abordar melhor sobre esses assuntos. A proteção dos direitos da personalidade é basicamente o dever de reparar o dano moral causado ou a ofensa ao direito da personalidade. Ela pode ser dividida em 2 formas: preventiva, que é aquela primeira com finalidade de evitar a concretização da ameaça de lesão ao direito da personalidade.
e a repressiva, através de imposição de sanção civil ou sanção penal, em caso da lesão já ter ocorrido. Tendo em vista que a integridade física é um direito da personalidade, logo indisponível e irrenunciável, você não pode fazer o que você bem entender com seu próprio corpo. E ainda no artigo 13 do Código Civil, eles deixam bem claro que a pessoa só pode dispor do seu próprio corpo se não houver danos à sua integridade ou contrariar os bons costumes. E sendo que essa parte dos bons costumes foi feita de uma maneira bem conservadora, porque hoje nós temos a cirurgia para dos transexuais, né? Então, para eles, retirar um membro sexual sem que haja necessidade seria contrariar os bons costumes, mas hoje isso já não é mais tão aceito. Já nos casos da doação de órgãos, a doação de órgãos é regulamentada pela lei e também só acontece desde que não haja prejuízos ao ser, e a mesma pode ser feita em vida ou após a morte. Em vida, se forem rins ou se forem órgãos duplos, ou após a morte em caso de consentimento dos parentes até segundo grau, em linha reta. Ou então se o indivíduo tiver deixado claro esse desejo ainda em vida, de doar ou não. Dos direitos da integridade moral, a honra é um dos mais significativos direitos da personalidade, porque ela acompanha o indivíduo desde o seu nascimento até depois da morte, porque a ofensa da honra dos mortos pode atingir seus familiares. Os crimes contra a honra são a calúnia, a injúria e a difamação. E na prática, a reparação dos danos sofridos com a violação da honra, na maioria das vezes é feita através de ação indenizatória, cujo determinado valor em espécie tenta compensar ou ao menos minimizar os efeitos da ofensa para o indivíduo. O direito à imagem me garante que a minha imagem não seja usada e espalhada por aí de forma a me deixar lesada, que me traja prejuízos. Então, se a minha imagem for espalhada por aí de uma forma a me prejudicar, o infrator deve ser civilmente responsabilizado. Ter um nome também é um direito da personalidade, porque todo indivíduo tem um direito à identidade pessoal, tem o direito de ser reconhecido na sociedade por denominação própria. E isso tem muito a ver com a moral, a integridade moral e a honra. Sendo assim, todos têm o direito a um nome. O direito da integridade psíquica se entende pelo conjunto de direito da personalidade voltado ao estado de saúde físico ou mental e do equilíbrio psicológico do ser humano. A integridade psíquica permite ao indivíduo exercer a sua liberdade com consciência e vontade de maneira completa. Ela impõe a todos os particulares e ao Estado o dever de não interferir na integridade psicológica de quem quer que seja. Então, ninguém, algo ou alguém pode interferir na sua capacidade psicológica, na sua saúde mental.